2008, eu tive assim uma grande crise no meu casamento. Nós estávamos casados há 11 anos e até então estava tudo bem. Até que um dia a gente levantou de manhã e viu que não estava. Não sei se já aconteceu com vocês uma circunstância dessa, que a gente nem viu de onde que estava vindo o ônibus que nos atropelou e de repente nós estávamos atropelados, né? E às vezes quando você está no meio de uma luta dessa e você diz, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se restaurar, a gente tem que buscar uma saída para esse problema, a gente vai lutando com ele e de repente parece também que ele acaba. Do mesmo jeito que às vezes a crise vem, a crise sai. E aí quando ela sai, você fica meio assim, uai, o que aconteceu? Né? E costuma que às vezes a dor existencial da nossa crise, ela vem muito tempo depois, até que a crise já acabou. Então por isso que às vezes as mulheres, por exemplo, elas passam um processo muito difícil numa gravidez, e elas estão lutando com aquela gravidez e tal, e aí parece que venceu. Quando ela pega o neném no colo, vem a depressão pós-parto, e ela não entende por que veio aquilo, porque aparentemente o problema foi resolvido. Então quando eu penso na pandemia, me vem à mente essas duas situações, né? De que muitas vezes a gente vai levar muito mais, e é certo, muito mais tempo para ser curado de uma ferida do que o tempo que a gente gastou para fazer a ferida. E se a gente não prestar atenção a isso, pode ser que o problema já tenha ido embora e a gente continue com as consequências dele na nossa vida. Pensando isso e percebendo isso, basicamente eu acredito que com muito mais intensidade, dos anos 2000 para cá, muitos pastores e pastoras, muitos cuidadores, muita gente que lida com o ambiente da igreja começou a perceber que existe um elemento emocional na nossa fé. E que a gente deveria então olhar para as nossas emoções como coisas consistentes com a nossa fé. Coisas que a gente deveria observar e perceber que muitas vezes a gente crê, né? Mas a gente tem dificuldade na área emocional. E as pessoas começaram a perceber como é que nós ficamos vivendo tanto tempo sem perceber essa realidade, se quando a gente vai para a Bíblia é exatamente isso que a gente vê. Para mim, um dos melhores textos que descreve isso está nos Salmos, quando o salmista diz, eu criei, ainda que eu disse que eu estava sobremodo aflito. Então, a fé, ela está relacionada com as emoções, mas porque uma pessoa crê, não significa que ela não vai ter problema emocional. Aí a gente vai encontrar o crente deprimido, a gente vai encontrar o crente com crise de ansiedade, e a gente não vai poder dizer para essa pessoa que é porque ela não tem fé que isso está acontecendo. Mas descobrir quais são os mecanismos na mente da gente, no nosso coração e na nossa história que desencadeiam aquilo, para que a nossa fé trabalhe a nosso favor. Então esse aqui é um pouco o objetivo da gente, e dizer que vai ter dias em que, ok, a gente vai conseguir fazer isso super bem, e vai ter dia que a gente está sentindo que está voltando outra vez à estaca zero, né? E vai ter que às vezes recomeçar. Então a gente não está falando de uma fórmula, a gente está falando que se a gente se entender melhor, nós vamos crer melhor. E quanto mais nós nos entendermos, nós vamos permitir ao Espírito de Deus chegar nesses lugares com mais assertividade, como um médico que já fez vários exames em alguém e agora ele sabe exatamente aonde que ele vai cortar na cirurgia, aonde que ele vai dar o ponto, o que ele vai fazer, e o paciente vai se sentir mais seguro, né? Porque o médico também já trouxe à luz o seu diagnóstico. E eu quero começar então, eu trouxe aqui um material que depois a gente até pode deixar aí com vocês, já de outras ministrações. Eu na verdade digo para vocês assim, eu preparei pela primeira vez essa ministração para falar num retiro de pastoras, né? Para dizer para as pastoras como que às vezes a gente no ministério pastoral feminino, a gente tem algumas peculiaridades, algumas coisas que às vezes não acontecem muito com os homens e que era importante que elas também entendessem a partir da minha observação. Mas eu estendi isso aqui para vocês de modo geral, porque eu acho que também serve para todo mundo. E eu quero começar com uma afirmação. Eu quero afirmar que Deus cura as feridas emocionais. Eu quero afirmar isso, né? Isso não vai acontecer de uma vez, isso não vai acontecer em um único momento, isso vai acontecer conforme a gente permitir,
mas Deus cura as feridas emocionais. Aquela pessoa que estava quebrada pode ser restaurada. Aquilo que começou errado pode terminar certo. Aquilo que não estava funcionando pode vir a funcionar. Porque a gente precisa andar por fé, né? E a partir dessa afirmação eu quero percorrer com vocês alguns versículos inspiradores. O primeiro está no Salmo 147, versículo 3. O que diz lá? Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Eu quero afirmar, isso é muito importante para a nossa fé, que Deus não condena a nossa ansiedade. Deus não condena a nossa depressão. Deus não condena os momentos em que a gente duvida e que a gente não tem fé. Mesmo quando Jesus está dando uma bronca nos seus discípulos sobre isso, e a gente vê algumas vezes, por que duvidastes, homens de pequena fé? Jesus alerta eles de que eles estão duvidando, porque às vezes a gente duvida sem perceber que está duvidando. E na sequência Jesus sempre dá um ensino. Então o objetivo do Senhor, quando Ele traz à tona o nosso pecado, a nossa dificuldade, a nossa incredulidade, é nos ensinar a superar isso. O objetivo de Deus é o nosso aperfeiçoamento. O ministério é para o aperfeiçoamento dos santos. E o nosso aperfeiçoamento não é só no trabalho da igreja que a gente faz. É um aperfeiçoamento da gente enquanto pessoa, né? Eu não sei aqui quem de vocês faz exercício físico regularmente, mas quem está lá numa academia, né? Sempre o treinador está passando e fala, conserta esse braço, conserta essa postura, né? Levanta o bumbum, encolhe a barriga. Porque se a gente fizer o exercício errado na máquina, aquilo vai gerar uma outra lesão na gente, né? Então quando Deus está nos corrigindo, Ele quer evitar outras lesões, né? Ele quer que a gente esteja bem. E aí a gente pergunta, né? Por que a gente se sente ferido no percurso da nossa vida? Muita gente é mal amado, não tem gente que é mal amada? Nós vivemos dizendo que os outros é mal amado. Reclamou de alguma coisa, nossa, é mal amado. Mas tem gente que realmente foi mal amado. Foi amado de um jeito defeituoso. E a verdade é que quando ele crescer e for constituir suas relações, uma criança abusada, uma criança violentada, ela vai desenvolver relações também com base naquilo que ela aprendeu, e esses defeitos vão vir, né? Existe aquela pessoa que é amargurada, que é pessimista, que olha a vida de um jeito negativo. Vocês já conheceram alguém que toda vez que você conta uma história para ele, que você está com uma unha encravada no pé, ele conhece alguém que morreu disso? Né? E está sempre piorando tudo? Ou aquela pessoa que você diz assim, você pode me ouvir que eu estou com um problema? E ele diz assim, seu problema não é nada. Se você ouvisse o meu, né? Essas pessoas, elas muitas vezes agem assim, a gente fica chateado com elas, mas elas não pararam para pensar no seu diagnóstico, não olharam para dentro de si mesmas, né? O Rubem Alves tem um texto que ele fala que tem gente que vive igual a lenda do avestruz, porque não é verdade que o avestruz enfia a cabeça na terra, mas há uma lenda sobre isso, que quando um problema acontece, ele enfia a cabeça e aí ele acha que se ele não está vendo, não tem problema nenhum. A gente conhece pessoas que fazem isso com o seu físico. Eu não vou no médico não, porque se eu for, ele vai descobrir alguma doença. Aí é melhor morrer na ignorância do que saber, não é? E por que as pessoas fazem isso? É porque elas não querem viver? Elas estão querendo morrer logo? Não, porque elas têm medo de que o processo da cura seja dolorido, e elas acham que se elas não souberem da doença, e se elas não tiverem que enfrentar aquele processo, a ignorância daquela situação vai privar elas da dor. E a igreja do Senhor muitas vezes contribui com isso em certas pregações que ela faz. Venha para Jesus e todos os seus problemas vão ser resolvidos, né? Há uma determinada denominação que é no seu auge, hoje a gente já está acostumado com eles aí, mas no auge, quando a igreja surgiu, quase toda a congregação deles, você chegava na porta, estava escrito assim num cartaz, pare de sofrer. E essa era a mensagem vendida, de que se você viesse até Jesus, você pararia de sofrer, não é?
Mas o único jeito de parar de sofrer é morrendo, né? Porque Jesus não prometeu que a gente não ia sofrer. E às vezes eu tinha vontade de arrumar uma canetinha e chegar lá nessa placa e corrigir. Pare de sofrer do jeito errado. Porque o evangelho, ele significa a gente sofrer do jeito certo. Pelo motivo correto. Não é? Sofrer por causa de Cristo, sofrer por causa do evangelho. Não sofrer por causa dos meus erros. Não sofrer por causa das minhas culpas. Não sofrer por causa do que os outros dizem sobre mim. Porque esse tipo de sofrimento me derrota. Mas aquele sofrimento certo, ele me traz vitória. Como que eu vejo isso? Na prática do dia a dia nosso. Um corredor que corre uma maratona, corre essa maratona sem sofrer? Já viram como que as pessoas chegam na linha de chegada em qualquer competição? Se você pegar lá um filme aí das Olimpíadas, né? Um vídeo qualquer, o sujeito cruza a linha de chegada assim. Quando ele acaba de cruzar a linha de chegadas, ele desaba lá no chão. Mas aquele sofrimento é o mais glorioso da vida dele. Ele sempre vai dizer, nossa, aquele dia que eu estava escalando o Monte Everest, perdi o dedo mindinho, congelou, teve que cortar, mas eu subi no alto do monte. Aí ele põe foto daquilo, tem medalha, tem tudo. É um sofrimento que vale a pena para ele. E existem aquelas coisas que a gente vai usar para a consolação dos outros. Então, a gente precisa procurar o nosso diagnóstico. Tem um texto que ele não é muito conhecido, está no capítulo 13 do livro de Zacarias. E esse capítulo inteiro, ele fala do sofrimento do pastor, do líder. Ele fala de que havia um determinado líder que está querendo conduzir o povo e ele não consegue fazer isso. Se você abrir a sua Bíblia, a gente não vai ler ele todo aqui, que a gente vai passar vários versículos, mas eu convido você a chegar na sua casa e ler esse capítulo. No meio dele, lá do texto, tem uma citação que depois é retomada pelos autores do Evangelho no Novo Testamento, que diz, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E esse texto, ele é usado, quando Jesus é crucificado, os autores dos evangelhos lembram isso. Eles dão um novo sentido, mas quando você vai lá em Zacarias, o texto lá, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, é Deus dizendo que ele vai ferir a liderança de Israel, e esse pastor que está sendo ferido não é um mau pastor, não é um mau líder, é o profeta. E ele começa a ficar impaciente com as coisas que estão acontecendo, né? Todo esse capítulo fala de líderes feridos, de profetas, de guias do povo. Aí eu estava destacando para as mulheres naquele momento que a gente, no nosso ministério e na nossa vida, muitas vezes a gente sofre de um jeito diferente. A gente está no ambiente da igreja, muitas vezes o ministério da gente é menos reconhecido e a gente corre o risco de se tornar então pessoas amarguradas por causa disso. E eu destaquei nesse texto pelo menos 3 tipos de ferida que acontecem na liderança, mas que também você pode pensar que acontece na sua casa, que acontece na sua vida. A primeira ferida que a gente tem na nossa vida pode ser uma ferida por acidente. Toda provação que você tem, dificuldade, luta, no seu trabalho, na sua vocação, está sujeito a acidentes que podem ferir. A pessoa não queria te magoar e te magoou. A pessoa não tinha intenção. Então, assim, às vezes eu vejo na música popular ou na música da igreja umas certas falas que eu acho que elas são muito idealizadas, assim, né? Tem uma, por exemplo, quem ama não fere. Essa expressão está no nosso cotidiano. Se você está sendo ferido por essa pessoa, é porque ela não te ama. Não necessariamente. Eu vou contar a vocês uma vez uma coisa que aconteceu comigo. Quando a minha filha mais velha estava com uns 3 aninhos de idade, um dia eu levantei de manhã na minha casa e eu estava fazendo café. Eu coloquei o coador, coloquei o pó, e ela estava uma distância assim de mim. E conversando com ela, no agito da manhã, sem querer eu encostei na garrafa de café. O pó de café espalhou pela pia inteira com a água quente e bateu no corpo da minha filha.
E ela é uma criatura muito branquinha, ela ficou toda pintada, toda vermelha, e começou a chorar desesperadamente. E eu peguei ela no colo, enfiei ela dentro do tanque, abri a água, né, e joguei nela, e fui tirando aquele tanto de pó. E eu vi que ficaram assim umas vermelhidões que não melhoravam. Aquilo foi me dando uma ansiedade. Logo na frente assim tinha um postinho de saúde. Eu saí com ela e fui correndo no posto de saúde, mãe de primeira viagem, né? E aquele desespero, aquela ansiedade. Cheguei lá e ela chorando muito. A enfermeira veio e ela falou para a enfermeira assim: a minha mãe me queimou, minha mãe me queimou. E aí eu comecei a chorar de volta, mas não foi de propósito, minha filha, foi sem querer, né? E aquele receio imenso, né, de que de repente eu ia até ser presa, né, por atacar a criança. Uma ferida por acidente. Eu não tinha intenção. Eu acredito, amados irmãos e irmãs, que a maior parte dos traumas que a gente tem na nossa vida, as pessoas não queriam ferir a gente. Elas não estavam naquela intenção. Não era aquilo que elas objetivavam. Às vezes elas estão projetando as feridas delas na gente, elas estão reagindo a coisas que a gente não está vendo. Ontem mesmo eu estava brava com uma pessoa e eu fiquei nervosa. Depois eu disse para ela: espera aí um pouquinho que eu estou brava demais, eu não estou entendendo por que eu estou nervosa assim. Esse assunto que você está trazendo nem é assim para eu ficar nervosa desse tanto. Pera, eu falei no meio da conversa. E aí eu disse assim: eu estou reagindo porque você está me falando no mesmo tom de alguém que conversou comigo ontem e que me tirou do sério porque o assunto de anteontem era mais bravo. Eu preciso separar você do assunto de ontem, né? Porque senão a gente embola as nossas frustrações, o negócio vai para frente. Ferido por acidente. Às vezes eu mesmo me causo essa ferida, eu mesmo me coloco numa situação de risco. Eu não sabia daquilo, eu usei mal um instrumento, a gente mesmo está fazendo comida em casa, o almoço, a gente mesmo se corta, né? É por acidente, não tem intenção. Mas a segunda ferida é a ferida por terceiros. No capítulo 1, versículo 6, Zacarias fala: fui ferido na casa dos meus amigos. Olha essa frase dele, que frase, que coisa dolorida. Aí você vai lá no Salmo, o salmista fala assim: se fosse meu inimigo que tivesse me feito isso, eu suportaria, mas foi você, meu amigo íntimo, que levantou contra mim o calcanhar. E aí a gente deposita muitas expectativas nas pessoas, de que a igreja vai fazer a gente feliz, de que o casamento vai fazer a gente feliz, né? A gente às vezes coloca essa expectativa tanto sobre os outros, de que eles vão resolver nossos problemas, que a gente culpabiliza as pessoas por coisas que elas às vezes não têm nem noção. Então eu me lembro de ter saído de férias uma vez, e aí eu coloquei uma foto bonitinha minha na praia com as minhas filhas nas redes sociais. E aí uma irmã comentou embaixo assim: você está aí curtindo as suas férias e eu estou aqui com o meu problema. Pronto, acabou minhas férias. Desceu o senso de culpa. Meu Deus, a irmã está sofrendo, né? Mas a irmã já estava sofrendo há uns 8 anos. Assim, eu fico o ano inteiro lidando com o sofrimento dela. Não é um mês que vai fazer diferença naquele negócio, né? Mas ela, enquanto ela não decidisse sair daquela situação, nenhuma ajuda que eu desse seria suficiente. Mas às vezes a gente é ferido por outras pessoas, e a gente coloca muito peso nisso, né? Pessoas podem ferir a gente, podem magoar a gente, e no processo de cura a gente também precisa identificar por que as pessoas estão ferindo a gente. Pode ser que ela está ferindo sem querer, pode ser que ela está ferindo porque ela tem uma ferida e eu preciso saber, essa pessoa eu preciso manter uma distância terapêutica dela, porque se eu chegar muito perto ela vai sempre me ferir, e às vezes eu não vou ter defesa, né? Ou essa pessoa de fato tem algum distúrbio ou algum problema, e ela sempre vai me ferir mesmo, porque uma das coisas mais difíceis que eu, pelo menos tive na minha experiência de vida, foi reconhecer que existem pessoas más. Para a gente que é cristão, é muito difícil reconhecer que existe uma pessoa má. A gente às vezes reclama de todas as maldades, mas a gente sempre está esperando o melhor das pessoas. Deve ser assim, porque se eu viver o tempo inteiro preocupada com o mal que os outros podem me fazer, eu também vou ficar paranoica, não é o objetivo. Mas às vezes eu tenho que reconhecer, essa pessoa
Por mais legal que eu seja, olha, eu sou tão legal, eu sou uma pessoa top, mas infelizmente tem gente que não gosta de mim. Eu tenho que aceitar isso como uma coisa natural da vida e aprender a lidar com essas pessoas. Quando eu não aprendo, cada vez que alguém que não gosta de mim entra no recinto, minha temperatura sobe, meu coração dispara e eu vou viver sempre em sobressalto. Eu tenho que cuidar disso, porque às vezes eu tenho muito receio de lidar com quem não gosta de mim. E às vezes a gente tem amigos que vão também nos trair, vão ser amigos por um tempo e de repente eu vou descobrir que essa pessoa tinha um interesse em mim, que essa pessoa queria, né, se dar bem. Ou às vezes o contrário, eu posso ser essa pessoa que está ferindo o outro. Algum amigo vem na minha casa e sou eu a pessoa que maltrata. E esse reconhecimento vai me ajudar a me comportar melhor e a permitir a graça de Deus agir na minha vida. E a terceira ferida, que eu acho uma ferida muito perigosa, é aquela auto-infligida. Porque tem aquela que aconteceu por acidente, me machuquei por acidente. Me machuquei porque a outra pessoa de fora veio. Mas e aquele machucado que eu faço em mim mesma? Sou eu que digo assim, eu sou burra. Ai, gente, sou ignorante demais. Meu Deus do céu, como que eu pude fazer isso? A culpa, né? A Deus dizer para mim que eu já fui perdoado daquilo. Uma vez eu estava conversando com um jovem, ele falou, pastora, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Aí eu digo, nossa, mas você está sendo melhor do que Deus, né? Porque Ele que podia te mandar para o inferno de cabeça para baixo, está dizendo que te dá uma oportunidade, e você não está aceitando. Espera aí, você está sendo injusto com você mesmo. Isso aí tem conserto, né? Mas a gente às vezes faz isso. E às vezes isso vai gerar distúrbios emocionais, que fazem a gente machucar a gente mesmo. E às vezes nem todas as feridas são visíveis. Havia uma cantora popular norte-americana chamada Cat Carpenter. E eles tinham uma banda, os Carpenters. E ela cantava muito bem. Mas ela gostava de tocar bateria também. E ela cantava melhor do que ela tocava bateria. E aí disseram, você tem que ir para frente, né? Porque baterista fica lá no fundo, vocalista tem que ficar na frente, os outros têm que ver. Sai da bateria, vem aqui para frente. E quando ela começou a se apresentar, as pessoas começaram a falar do corpo dela. Que ela tinha sobrepeso, que ela estava muito feia lá na frente, porque era isso, era aquilo. E ela começou a ouvir essas coisas e deixar essas coisas entrar no coração dela. E ela começou a se autoflagelar. E ela entrou em um quadro de anorexia. E ela morreu no auge da juventude dela. Porque a gente começa a se autoflagelar quando a gente traz a dor que está do lado de fora para a gente mesmo. E começa a querer corresponder a essas coisas. Mas ela não é a única. Havia uma outra cantora que a gente já conheceu aqui, chamada Amy Winehouse, não é? Cantora britânica, brilhante. Que a gente olha, meu Deus, que voz. Ninguém tem uma voz parecida com a daquela mulher. E porque ela entrou em um quadro de um amor doentio, ela trouxe para dentro dela toda a sujeira que havia no parceiro dela, né? De distorção de mundo, e aquilo levou ela à morte. A dor auto-infligida é muito perigosa, e a palavra de Deus está cheia de proclamações de perdão. A Bíblia diz, quanto dista o Oriente do Ocidente, eu afasto de você os seus pecados, mas eu fico me condenando. A Bíblia diz, os seus pecados foram lançados no fundo do mar, mas eu fico lembrando. Eu fiz um negócio em 1932 e eu tô, né? Isso faz me lembrar uma irmã lá da igreja, uma vez ela falando mal dos pastores, nenhum pastor é bom, nenhum pastor presta, tudo pastor é ruim. Aí eu falei, minha irmã, conta para mim, qual foi um pastor bom que você teve? Porque deve ter tido um. Qual que foi ele? O melhor pastor que a gente teve foi o Omar Daibert. Aí eu falei, eu já ouvi esse nome, porque o Omar Daibert é um nome famosinho, assim, de pastor na nossa história metodista, assim. Mas já tem um tempinho que esse moço morreu, gente.
Quando é que ele foi pastor aqui na cidade? Aí ela, em 1934. Eu falei, minha irmã, em 1934 nem você tinha nascido. Como assim? Esse foi o melhor pastor? Esse deve ser a opinião da sua avó, um negócio desse. E aí você inculcou na sua cabeça, quem é que pode competir com uma imaginação? Não é verdade? Então assim, a gente às vezes está ali impedindo de viver o momento presente, trazendo essa ferida para dentro de nós, baseada em outras coisas que são fantasiosas. Então eu pergunto para você, será que em algum momento na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, no teu relacionamento, você não está se auto-sabotando? Todo mundo acredita em você, mas você começa e não termina? Todo mundo diz que você é inteligente, mas você mesmo não acredita? Todo mundo diz que você tem capacidade. As pessoas dizem que gostam de você, mas você não aceita ou gostar delas. Tem pessoas que eu converso com elas, eu tenho que dar uma sacudida. Outro dia eu estava com uma pessoa, então, porque eu acho que você está fazendo um ótimo trabalho, eu acho isso excelente que você está fazendo. Ela, não é assim também não, não é assim também não. Eu falei, caramba, aceita um elogio. Aceita que eu estou dizendo que o seu trabalho é bom. Né? Porque a gente também foi ensinado uma falsa humildade. Não, que é isso, né? Quem serve o Senhor não busca reconhecimento. Vamos ser sinceros, busca sim. O povo ontem fez aquela festa lá e eles estavam querendo que no final a gente falasse, olha que legal, ficou bom. Vamos parar de hipocrisia. A gente espera sim. A gente não deve viver em função disso. Mas isso é saudável quando vem de um jeito saudável. E é o que estimula a gente a seguir. Nós elogiamos nossas crianças. É assim que a gente forja nelas um caráter forte. A minha filha ficava, mãe, você ficava mentindo para a gente. Pode falar. A gente trazia aquele desenho todo arranhado, todo, né, aquele monte de garatuja, né, que chama isso na pedagogia. A gente trazia aquele desenho tudo rabiscado e só falava, que lindo. Só estava mentindo. E eu falava assim, não estava mentindo. Porque lindo para mim é a capacidade de você fazer aquilo. Você pegou um lápis, manipulou ele, você riscou na folha. Tem gente que não consegue fazer isso. Você conseguiu fazer isso. Então a sua realização, ela me alegra. Quando eu vejo que você fez mal feito dessa vez, porque você está aprendendo, eu tenho convicção que um dia você vai fazer perfeitamente. E foi porque eu elogiei você enquanto você estava arranhando, que hoje você consegue desenhar dentro das linhas do desenho. Você consegue colorir dentro da linha do desenho. Porque você foi reconhecido quando você não sabia fazer isso ainda. E é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida, para nos garantir curas. E aí o versículo seguinte, ele afirma para a gente, lá no Salmo 107, 20, que Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. As feridas emocionais podem levar à morte de muitas coisas. A morte de um casamento, a morte de um talento, a morte de uma profissão, a morte de um propósito, de um plano. E quando Deus envia a sua palavra, Ele quer curar a gente e livrar essas coisas da morte. Ele quer livrar coisas da morte na nossa vida. Ele quer livrar o seu casamento da morte, Ele quer livrar o seu sonho da morte. E às vezes a pessoa pensa, nossa, mas agora eu já estou muito velho, não tem mais jeito não, minha vida já foi desperdiçada e agora eu não consigo mais consertar. Enquanto a gente está vivo, a gente sempre pode fazer várias coisas que a gente nunca pensou que faria. Outro dia eu vi um moço de 93 anos que estava concluindo o doutorado dele, porque ele nunca teve condição de estudar e começou a fazer sua faculdade mais tarde e agora está concluindo o doutorado. Era o que ele queria fazer. E às vezes a pessoa pergunta, mas para que ele vai fazer doutorado nessa hora? Nem no concurso público. Tem coisa que a gente faz só para a gente mesmo, enxerido. E está de bom o tamanho. Eu não tenho que fazer as coisas para que elas tenham outras utilidades, não. Se a gente for pensar em utilidade, gente, que coisa mais inútil é ser jardineiro. Flor não serve para nada. Nessa cultura consumista nossa, não serve para nada. Você ganha um buquê de flor, fica 3 dias na sua casa, daqui a pouco você joga ele fora. Por que as pessoas cultivam flores? Qual que é o objetivo de um jardim?
embelezar. Mas a beleza não serve para nada. Nesse mundo nosso, não serve para nada. As pessoas passam por cima de parque e estão destruindo floresta porque elas acham que a beleza não serve para nada. Não serve para nada, até começar a ter depressão, ansiedade. Aí você vai no médico e o médico diz assim: observe a natureza, saia para fazer caminhadas ao ar livre. Por quê? Porque Deus colocou, não sei se vocês sabem disso, mas Deus colocou no tom verde das plantas, uma cor, um jeito que funciona com o nosso olho. E quando a gente observa coisas verdes, naturais, não é pintura não, planta, flor, floresta, quando a gente olha para elas e caminha no meio delas, o olho da gente envia sinais ao cérebro que produz substâncias de relaxamento e paz. Por que Deus colocou Adão e Eva no jardim? Para que eles não tivessem depressão, nem ansiedade, nem angústia. Porque o verde da natureza produz isso. Quando uma pessoa faz caminhada ao ar livre, ela sempre vai chegar em casa se sentindo melhor do que quando ela saiu. E às vezes ela acha que é só por causa do exercício, mas não é. É porque o contato com as coisas verdes da natureza produz substâncias no nosso corpo. Todo mundo, por favor, na semana arrume um emprego para um jardineiro. Porque aquilo que eu considero útil, aquilo que eu considero que produz, aquilo que eu considero que lucra, muitas vezes é o que está me adoecendo. Eu preciso ter tempo para contemplação. Preciso ter tempo para olhar as flores. Lembra a historinha do Ferdinando, o touro Ferdinando? Ferdinando adorava cheirar as flores. E todo mundo ficava pensando, porque é um brutamonte desse cheirando flor, né? Mas Ferdinando era muito mais saudável do que qualquer outro búfalo que ficava sempre só querendo brigar, né? E a historinha diz sobre isso. Então, tem um autor chamado Peter Scazzero, e ele escreveu um livro já antigo chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que até hoje é um clássico para a gente. E aí ele diz que a gente lá tem condições de olhar como é que a gente pode ter uma espiritualidade saudável. E aí ele diz, olha, para entender o que é saúde, eu tenho que pensar na doença. Então eu vou dizer para vocês 10 sintomas de uma espiritualidade doente. Coisas que a gente não deve praticar. A primeira delas é usar Deus para fugir de Deus. Tem gente que é muito religioso, mas ele faz a coisa certa pelo motivo errado. O que significa isso? Usar Deus para fugir de Deus. Fazer coisas para Deus em busca de autossatisfação, para compensar os meus pecados, sem me submeter à palavra. Usar a palavra de Deus e a verdade de Deus para subjugar e oprimir as pessoas com sentimentos de inadequação e competição. Exemplo prático. 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O outro homem usava Deus para fugir de Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os outros homens. Eu entrego meu dízimo, eu participo de toda a reunião da clã, eu não falto no concílio, o pastor não pode reclamar de mim. Eu não sou nem como aquele membro novo convertido que veio na igreja de bermuda. Eu faço tudo certinho. Outra pessoa assim na Bíblia é o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Senhor, eu te servi fielmente durante todos esses anos, o Senhor não me deu um cabrito, vem esse infeliz, e o Senhor mata o novilho cevado para ele. Competição. Então, às vezes a gente vai fazer um ministério em célula, se a gente não cuida isso aqui direito, uma célula começa a competir com a outra, a gente fica doido tentando entender o que está acontecendo, e são pessoas usando Deus para fugir de Deus, acontece toda hora. A segunda coisa, que é uma espiritualidade doentia, é a gente ignorar emoções que a gente tem, de raiva, de tristeza, de medo.
A pessoa está ali ansiosa, angustiada, você está vendo isso, você começa a conversar com ela, e ela diz, não, mas eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Mas vai melhorar. Eu tenho um amigo que ele chora as pitangas comigo de vez em quando, e ele sempre termina a conversa assim, mas está tudo bem. Entendeu? Está horrível, está complicado, mas está tudo bem. Mas você acabou de dizer que não está tudo bem? Como é que você termina dizendo que está tudo bem? Não está tudo bem. Mas a gente também, às vezes, não sabe lidar com uma pessoa quando as coisas não estão bem e ela diz que não estão. Eu me lembro, e olha para você ver, eu lido com esse assunto, eu escrevo sobre Salmos de Lamentação, desde que eu saí da faculdade de teologia. Aliás, quando eu estava na faculdade de teologia, meu TCC foi sobre Salmo de Lamentação. Exatamente porque eu queria tratar sempre esse tema das emoções, né? Estou falando disso já tem mais de... Está indo para 30 anos já, né? Meu Deus, estou velho mesmo. Aí, o autor dos Salmos, ele coloca que ele está com raiva, ele coloca que ele está com medo, ele briga com Deus. E eu chego na oração e falo, Senhor, se o Senhor tem um propósito nessa dor, nessa ansiedade que eu tenho, mas eu não admito de fato para Deus, assim, Senhor, eu estou muito brava com o Senhor, onde o Senhor está com a cabeça de botar uma aflição dessa na minha vida? Aí eu vou para os Salmos, e os salmistas falam assim para Deus, até quando o Senhor vai ficar aí parado? Às vezes ele vai para barganha com Deus, se eu morrer o Senhor não ganha nada, se eu fosse o Senhor eu me curava, porque se eu estiver vivo, eu te louvo, mas se eu morrer, os mortos não fazem coisa alguma. A gente vê as emoções deles naturalmente aparecendo, e porque eles dizem para Deus, eles saem com a cura deles. Pessoas que têm medo e não entendem, né? E eu sei, porque a gente é culturalmente formado nisso. Um belo dia eu fui na minha médica e eu falei para ela, doutora, não sei o que está acontecendo comigo, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo comer, minha vontade de chorar o tempo todo, não sei o que está acontecendo comigo. Se fosse uma outra pessoa sentada no meu gabinete, eu saberia exatamente o que estava acontecendo com ela, mas a gente nunca sabe o que está acontecendo com a gente, né? E ela me disse assim, eu acho que você está entrando num quadro depressivo, você quer um remedinho? Vai ser um tempinho só. Aí eu disse, mas eu sou uma pastora, como é que eu vou falar para os outros, para ter fé em Deus, se eu estou aqui tomando remedinho? Eu saí do gabinete, do consultório dela com aquele documento na mão, e eu parei assim, no meio de uma praça assim, né? Logo descia do prédio, tinha uma praça assim, e as pessoas andando para lá e para cá, e eu me sentindo covarde, eu me sentindo assim, inútil, eu me sentindo assim, uma hipócrita. Como é que eu vou pregar domingo tomando esse remedinho aqui? Mas se eu tivesse quebrado o braço, eu não ia botar gesso? Quando meu dente dói, eu não vou lá, não faço uma obturação? Por que a minha emoção, que é uma coisa de mim mesma, é minha, eu não posso dar um remédio para ela quando ela está doente? Porque ela fica tão doente quanto o dedo que eu quebrei, quanto o pé que eu quebrei. E se eu tomar o remédio, eu vou ficar bem. E se eu ficar bem, todas as coisas que eu acredito vão continuar a fazer sentido para mim. Mas se eu não estiver bem, eu posso acabar me apostatando de Deus, porque fui eu que me afastei dele, porque eu estava doente e recusei a cura. Então, se tem alguma coisa doendo dentro de você, a palavra de Deus vai alcançar uma parte disso. Se tem coisa que está doendo dentro de você, a terapia vai alcançar uma parte disso. Se tem coisas doendo dentro de você, um bom amigo vai chegar à parte disso. E Deus vai usar essas 3 coisas para te dar a cura completa. Se você achar que precisa de terapia, procure terapia. Eu faço terapia. E eu sei que em um determinado momento alguém disse assim, isso foi uma acusação que eu sofri. Sabe? A bispa é muito fraca. Você viu ela falar que ela faz terapia? Ela não dá conta dos problemas dela. Dou mesmo não. Ninguém dá. Tem só gente que finge melhor. Mas como eu faço terapia, eu não tenho problema de coração. A pressão está aqui controlada. Como eu faço terapia, eu tenho ânimo para fazer meus exercícios físicos. De vez em quando começa a doer muito, eu vou lá em alguém. Tem umas pessoas ótimas. Aqui na igreja vocês têm que desamassa a gente todo, faz alinhamento, balanceamento. Porque o corpo às vezes está sentindo a dor da alma, dói aqui, dói lá, não é?
Então a gente precisa de todas essas coisas. Deus deu ela. Inteligência ao médico, inteligência ao fisioterapeuta, inteligência ao massagista, inteligência ao psicólogo. Só a gente burro que não usa nada disso. Porque as outras pessoas são todas inteligentes, elas sabem exatamente como a gente pode ficar bem, mas a gente não usa. Né? Então a gente precisa entender as nossas emoções. Como que a gente faz isso na espiritualidade? A gente nega emoções. A gente distorce a nossa humanidade. Isso dificulta a cura divina. Os salmos na Bíblia, se vocês forem pegar, todos os 150, a maioria deles é de lamentação. Isso é um sinal para a gente de que as nossas emoções precisam chegar ao trono da graça. O nosso Senhor Jesus, quando Ele estava no Getsêmani, o que Ele fala? A minha alma está angustiada até a morte. Teve um dia desses que eu estava escrevendo um texto e eu escrevi justamente sobre isso. Falei, Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Porque o dia que o Senhor escreve, que o autor do Evangelho escreveu, que o Senhor falou, foi o Senhor que falou, que o Senhor estava angustiado até a morte, o Senhor me deu uma liberada geral. Porque se o Senhor está angustiado até a morte, o Senhor não tem noção do que está acontecendo comigo. Porque o Senhor é Deus, né? E se o Senhor ficou angustiado, Lázaro morreu, o Senhor chorou. O Senhor já ia ressuscitar o homem, por que o Senhor chorou? Porque o Senhor compartilhou a tristeza dos outros. O Senhor fica triste, olha que alegria, meu Deus fica triste, eu posso ficar também? Mas meu Deus vai em festa de casamento, meu Deus se alegra, eu posso me alegrar também. Meu Deus fica com raiva quando o povo peca e desobedece, eu posso ficar com raiva também. Mas eu posso aprender com o meu Deus como levar a minha emoção a fazer coisas positivas para mim, porque Deus nunca fica com raiva pela raiva. A ira de Deus opera justiça, a minha tem que operar também. A tristeza de Deus gera transformação, a minha tem que gerar também. A angústia de Deus, a angústia de Jesus levou ele à dependência do Pai, a minha tem que me levar também. Então isso é o que vai garantir saúde para mim e permitir a cura divina. A gente ignora as emoções também subjugando os sentimentos. Há uma aparência que está tudo em paz. Conhece gente assim? Está sempre tudo em paz com ele? Até um dia não estar. Quando não está, a gente fala, meu Deus, o que aconteceu com fulano, você viu? Separou da mulher, está angustiado, deprimido, foi à falência, caiu a tragédia toda na casa dele, coitado. Não, as coisas já estavam acontecendo. Gente, nenhum prédio cai do nada numa cidade, não. Já tinha rachadura, já tinha infiltração, já tinha um monte de coisa acontecendo ali há muito tempo. Mas ninguém viu. A sua vida é uma construção, você tem que botar reparo nela, você precisa sair de férias, você precisa parar, você precisa dormir. Olha o que nós estamos fazendo com nossas crianças. A gente bota os meninos na escola cada vez mais cedo. E eles têm uma agenda. E eles são ensinados desde pequeno. Fazer. Não é? Ou então a gente ocupa eles com coisas que não ocupam. Se ele não está ocupado numa coisa produtiva, a gente taca ele no celular e no vídeo. A cabeça está cheia o tempo inteiro. Não tem o momento do ócio. Quando alguém pergunta, o que você está fazendo? Você não tem coragem de dizer nada. Não está fazendo nada. A gente não tem coragem, fica com vergonha de falar que não está fazendo nada. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Mas o nada é também um espaço importante e criativo. Tem hora que não tem que fazer nada, para conseguir fazer a outra coisa depois. Nós mulheres então, meu Deus... A gente deita para dormir, nossa, não fiz a compra ainda, ai gente, não tem ovo, ai gente, e o leite azedou na geladeira, ai gente, não sei o que lá, é ou não é? Eu vou sair de casa, falando por mim, é muito bom, a gente faz também, eu estou saindo de casa para viajar, para vir para cá, já passei a roupa do marido, já deixei o feijão cozido para os meninos comer amanhã, e será que segunda-feira já está tudo certo, a roupa não sei o que lá? Eu estou me preocupando, às vezes, com coisas que talvez outra pessoa possa se virar. Eu posso fazer, mas eu posso não fazer. Mas eu não posso ignorar que aquelas emoções que eu estou tendo me cansam, né? E isso é um iceberg espiritual, diz o Peter Scazzero. E a última coisa, dessa primeira parte, que são bloquinhos que ele traz, é a gente negar impactos do passado sobre o presente.
Eu conheço gente demais que faz isso, tem hora que me tai o sangue. Quando você começa a conversar com a pessoa, ela diz assim para você, porque em 1962, o meu vizinho estacionou na porta da minha casa, né? E aí, você estaciona hoje, e aí ele lembra daquele negócio de 1962. Aí você fala com ele assim, olha, mas eu acho que você está meio apegado ao passado. Não estou, não. Mas ele cita toda hora. Aí, nos relacionamentos familiares, de pais e filhos, marido e esposa, isso acontece muito. Eu aprendi com a minha avó uma lição que eu estou trazendo para vocês de graça. Brigue a briga do dia. Essa aqui é a briga de hoje? É essa meia aqui? É essa meia aqui de hoje. Não é assim, você sempre deixa a meia, você nunca guarda a meia. A toalha, tem 20 anos que eu sou casada com você. Você já tem 20 anos e a toalha está naquele lugar. Desista, meu amigo. Você está gastando energia no inútil. Só pega a toalha e guarda. Assim. Entende? Eu não brigo mais com meu marido porque ele some a carteira. Ele some a carteira, tem 20 anos que ele some a carteira. Todo dia ele some a carteira. Quando ele diz, cadê a minha carteira? A gente só levanta silenciosa e pacificamente e procura a carteira. Por outro lado, nós também não brigamos por causa da chave do carro, que eu nunca coloco no chaveiro. Comprei um chaveiro bonitinho, cheio dos recados, está lá. Levou a chave, o óculos, tomou café, vá com Deus. Está escrito na Bíblia. Mas eu nunca penduro a chave do carro lá. Então, todas as vezes que eu vou sair, ele também tem que se levantar, paciente e tranquilamente, e irmos juntos procurar a chave. Já é parte da nossa dinâmica de casal, entendeu? Periga Jesus voltar e eu chegar no céu sem a chave do carro e ele sem a carteira. Mas a gente tem que lidar com isso, né? E não adianta eu ficar falando, sempre foi assim, né? Memórias ou modelos familiares dolorosos podem estar impactando o seu casamento hoje. Você olha para o seu marido e lembra de como seu pai tratava sua mãe. Você olha para a sua esposa e você às vezes é agressivo, violento com ela sem querer, porque o modelo que você tinha era esse. E você nega isso, você esconde isso, porque é difícil e é doloroso para você, mas a gente precisa não deixar o passado dominar o nosso presente. Só dá para fazer isso quando eu descubro, isso aqui é uma marca do meu passado. Talvez eu não consiga me livrar disso totalmente, mas quando gritar na minha cabeça, eu já vou saber, e aí eu reajo melhor. Eu reajo melhor, né? E acontecimentos traumáticos do passado que não foram enfrentados, não é? Gente, nós temos muitas pessoas hoje que abusam porque foram abusadas, agressivas porque foram agredidas. E existe uma necessidade interior. Vou compartilhar com vocês assim rapidamente uma experiência que eu vivi. A minha terapeuta, ela tem um modo de atuar. E aí, quando a gente vai escolher terapeuta, a gente tem que escolher a linha também que combina mais com a gente. Então, precisa estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho. E ela trabalha muito pela linha comportamental. E aí, a gente conversando, eu descobri que, não sei se vocês sabem disso, mas tem pessoas que quando elas pensam, elas escutam uma voz dentro da cabeça falando. E tem outras pessoas que quando elas pensam, elas enxergam imagens. E eu não sei se você já parou para pensar como você pensa. Porque tudo tem a ver com o funcionamento desse negocinho chamado cérebro, que a gente estuda ele muito pouco. A gente quer falar de alma, mas que é uma coisa meio etérea, e a gente não estuda cérebro, que é uma coisa concreta que a gente tem. O nosso cérebro, ele funciona desse jeito. Tem pessoas, por exemplo, que elas sentem cheiro, elas enxergam cores. Elas escutam música, elas enxergam cores. Tem pessoas que elas comem um negócio e elas trazem memórias passadas, quando o gosto vem na boca. Eu passo perto de padaria, eu lembro de Santa Ceia, toda vez. Porque a minha igreja era pequena, e quando eu era criança, eu não podia tomar ceia. Então, quando eu chegava na igreja, aquela igreja pequena, a irmã assava o pão, botava no altar, me dava aquela padaria, me dá uma sensação assim, hein?
já tem um negócio gostoso aqui que eu não posso comer. Antes era só a memória da infância, porque eu não podia participar da ceia. Hoje é porque a idade não está permitindo comer muito pão mesmo. Então a proibição continua, né? Mas quando eu era criança, a gente não participava da ceia. Eu chegava na igreja, estava aquele cheiro de pão. Eu pensava, hoje vai ter ceia, não vou poder comer, né? Até o dia que fui liberado. Agora eu sou uma pessoa que entende o que é Santa Ceia, então agora eu posso comer. Tolos adultos, porque nenhum de nós entende. Se a gente entendesse mesmo, a gente não desviava da igreja, né? Mas a gente participa da ceia. E aquilo ali é uma memória que me vem. E aí um dia lá na terapia, eu me lembrei de um acontecimento difícil para mim, de quando eu era criança. E a imagem veio, eu me vi lá dentro da situação. E quando eu lembro hoje, assim, cada vez que eu estou ficando mais velha, eu estou lembrando mais coisas de quando eu era criança. Não sei se isso acontece com todo mundo, porque na época eu não lembrava nada da minha infância, agora estou lembrando um monte de coisa. E eu lembro na proporção, eu lembro aqui, olhando para o adulto. Nas minhas memórias, os adultos são tudo gigante. As árvores do quintal da minha casa eram enormes, porque eu estou olhando daqui para lá. E na minha memória vem isso, como eu sou essa criança. E a gente começou a trabalhar aquilo, eu chorei muito, eu nem estava lembrando daquele negócio, foi muito difícil e tal. E aí isso estava relacionado com certos eventos do meu presente, que quando as pessoas falavam comigo certas coisas, eu voltava lá naquele lugar de dor. Quando eu fui maltratada por uma pessoa adulta. Então qualquer pessoa com autoridade que grita comigo, minha primeira tendência é querer desabar, chorar. Porque a criança dentro de mim está ali. E enquanto a gente foi trabalhando aquilo, foi trabalhando, quando chegou na última sessão que a gente voltou no assunto, eu disse para ela, aconteceu uma coisa muito doida na minha cabeça agora, eu não sei o que eu faço. Porque era como se eu estivesse crescendo. Aí, pastor Gilberto, a gente tem um jeito de conseguir aumentar a altura. Enquanto eu lembrava do que tinha acontecido, eu me vi crescendo. E aí agora eu olhava aquela pessoa que me maltratou na mesma altura. E quando eu visualizei isso na minha cabeça, eu parei de ficar com medo. Esse é um processo neurológico. Ele não é um processo espiritual, ele não é um processo assim místico, não estou falando de um negócio assim, estou falando de um processo de você se enxergar diferente dentro daquela situação. E foi a hora que eu entendi, isso já aconteceu, já passou, já era. Não pode mais me atingir. Essa pessoa não tem mais o poder de me atingir. A palavra dela não tem o poder de me atingir. Mas eu não percebia isso, até que alguém me despertou. E nós temos medo de voltar lá no nosso passado, porque foi ruim, para que eu quero voltar para lá? Mas eu preciso voltar e fechar a porta. Tem um livro que chama Louvor que Liberta, e nesse livro o autor conta algumas experiências através do louvor, e uma delas também é esse tipo de situação. Era uma situação terapêutica que aconteceu na música, mas esse livro é de lá 1980 e alguma coisa, né? Eu acho que eles não sabiam de neurociência como se sabe hoje. Mas ele fala assim, a gente estava louvando, acho que é nesse livro mesmo, se eu não estiver enganado, O Cura dos Traumas Emocionais, do David Simmons, um dos dois. Que ele diz assim, a gente estava louvando, e essa menina estava participando com a gente. E ela disse o seguinte, quando a gente estava cantando, eu me vi num corredor. E eu passava por esse corredor, e havia quadros nas paredes, com vários momentos difíceis da minha vida, como pinturas na parede. E eu olhava e via as pinturas. E à medida que eu ia passando, vinha alguém atrás de mim. E essa pessoa veio andando, e de repente ela se colocou ao meu lado. E eu entendi que era o Senhor. E quando eu olhava para aqueles quadros, primeiro descia uma tinta vermelha. E depois, quando eu olhava de novo, tinha uma figura nova. Com outra perspectiva, com outra emoção para mim. Esse é um processo vou falar uma palavra que parece esquisita, engraçada, mas é uma reprogramação mental. A gente estava programado, foi programado por aquela dor. E agora a gente está sendo reprogramado pela graça.
Meus neurônios vão aprender a fazer um caminho diferente quando alguém me ferir, porque agora eu aprendi que existe um outro jeito. Isso pode vir através da leitura bíblica, isso pode vir através da terapia, isso pode vir através do aconselhamento pastoral, isso pode vir através de uma conversa com um amigo maduro espiritualmente, um líder de célula capaz, que ajuda a gente a entender que Deus fez o nosso cérebro para funcionar desse jeito e que o nosso cérebro pode aprender a funcionar de outros jeitos diferentes. Pessoas são amputadas, gente, elas aprendem a correr com próteses e elas participam de competições. Às vezes elas são muito melhor com a prótese do que jamais foi com aquela perna que tinha, porque o cérebro reprogramou. A gente fica pensando, como que uma pessoa que nasce cega, que nunca enxergou, consegue ter tantas percepções das coisas? Eu tinha um amigo cego, que eu falava com ele, meu filho, seu ouvido é um negócio do outro planeta. Como ele não tinha a visão física, o cérebro dele se reprogramou. Se a gente se reprograma para funcionar no físico, por que a gente não pode reprogramar nas emoções, para viver as coisas de Deus de um jeito extraordinário? Jesus está reprogramando a gente quando ele fala assim, ó, a lei diz, amai os vossos amigos, odiai os vossos inimigos. E aí Jesus diz, eu porém vos digo. Esse eu porém vos digo de Jesus é uma reprogramação da nossa cabeça, para a gente pensar de outro jeito. É muito profundo isso que Jesus está falando, não são apenas palavras, porque se eu entender a lei de outro jeito, eu vou viver a vida de outro jeito. E Jesus falou, eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. A gente às vezes pensa dessa vida em abundância lá no céu, não é disso que Jesus está falando. Ele está falando assim, quando uma coisa boa acontecer, gente, eu vou usufruir esse negócio. Sabe? Coisas boas assim que a gente não dá valor. Já foi numa fazenda de jabuticaba que tem ali para os lados de Hidrolândia? Já foi? Vai. Você já chupou laranja no pé? Não é bom? É bom. Comer manga assim, sem preocupar com a etiqueta, com faca, encher o dente tudo de fiapo, ficar doido depois. É bom. Chegar em casa, dormir. Gente, dormir é bom, gente. Quem sofre de insônia que eu diga, dormir é bom. O que é bom para você? O que te dá alegria? O que te dá prazer? O que te libera? Você tem que fazer isso. Tem gente que é doido, gosta de correr, não gosta de correr, eu corro por necessidade. Tem gente que gosta. Eu tenho um amigo que faz corridas de 80 quilômetros nas montanhas, compete, é doido. Mas quando ele começa a contar daquilo, me dá até vontade de correr. Porque quando ele conta, né? Eu gosto de fazer trilha. Eu vou, reclamo o tempo inteiro, às vezes, enfio o pé no negócio. Quando termina, eu falo, nossa, gente, foi bom, né? Vamos marcar outro? Não é? Porque o fato de eu ter alguns problemas enquanto eu faço aquilo, e às vezes reclamar enquanto eu estou fazendo, não quer dizer que eu não estou aproveitando a viagem. Né? Porque de repente, eu sempre vou ter para dizer, naquele dia que a gente foi, eu vi uma pedra, eu vi uma borboleta, eu vi um negócio lá. Né? E a contemplação é boa. Mudar, né? Para que o meu presente possa ser iluminado. A gente também, muitas vezes, vive uma espiritualidade, vou acelerar, vive uma espiritualidade doente, pode passar o próximo, quando a gente morre para as coisas erradas. Às vezes a igreja ensina a gente isso, a morrer para as coisas erradas. Vou falar um exemplo bobo, assim, eu tenho uma tia que ela participa de uma comunidade que eu acho assim um negócio um pouco complicado. Porque lá a gente não pode usar nem sabonete, nem perfume. Nada assim, porque isso é vaidade. A saia é 3 dedos debaixo do joelho. Comprida não pode, mas curta não pode. 3 dedos. Os homens não podem usar barba. Tem que estar sempre. E as mulheres, gente, não pode ir no cabeleireiro. Quer alisar, não pode. Quer encaracolar, não pode. Tem que ser dali do jeito que Deus deu. Mas vocês já perceberam como que é gostoso abraçar uma pessoa perfumada? Aonde? E a Bíblia está cheia de versículos falando de perfume.
e de perfumista. Vocês sabiam que lá no templo, no tabernáculo de Moisés, tinha perfumista? O cara que ia fazer o cheiro, para na hora que o povo entrar na igreja, tinha que ter o cheiro. Porque todas essas coisas, gente, elas despertam na gente. O cheiro desperta. Deus deu a gente 6 sentidos para a gente usar. É para enxergar, para contemplar. É para ouvir, para deliciar com a música, com o som, com o canto, com a voz. Já viu coisa mais gostosa que risada de neném? Cheiro de chuva quando está batendo na terra, aquela poeira levanta aquele cheiro. A gente fica com rinite, mas o cheiro é gostoso. Né? O gosto da comida da vovó. Quem é que não daria tudo aqui para voltar agora para comer a comida da vovó? Deus deu essas coisas para a gente. Ele não pediu a gente para morrer para isso. Tem gente que dançava no mundo, era dançarino, bailarino, vem para a igreja, não, dançar é pecado. Puxa, mas aquela pessoa tem um maior talento. Já viu que esse dançarino de break? Não é? Aquilo é talento, gente, aquilo é dom. Ninguém aguenta fazer aquele negócio, deitar no chão, ficar girando. Aquilo é um dom. A pessoa é um pintor, a pessoa é um cantor. Não pode mais fazer nada disso. Tem certas coisas que Deus não pediu para você morrer para essas coisas. Outras Ele pediu, você continua fazendo. Mas as que Ele não pediu, você mata. E aí você fica triste, infeliz, não sabe por quê. Porque havia um dom dentro de você que você está sufocando em nome de uma religiosidade falsa. Desejos, esperanças, sonhos devem ser incentivados e buscados, são parte da gente. A gente tem que ensinar as pessoas sabe, quer fazer, faz. Quantas vezes a gente trava, principalmente os nossos idosos, a gente quer tratar o idoso como se ele voltasse a ser criança de novo. Não pode isso, porque vai quebrar, igual criança pequena, vai machucar o idoso também. Mas às vezes a gente está roubando da pessoa uma oportunidade de uma coisa que para ela é importante, tirando dela a liberdade de ser. Temos que confiar mais nas pessoas também. Existem coisas de Deus em nós que são confiáveis, nós podemos usar. Outro problema que gera uma espiritualidade doentia é um tema polêmico, esse próximo item do Peter Escaseiro, mas eu vou trazer assim mesmo. Dividir a nossa vida entre secular e sagrado. Isso adoece a gente. Por quê? Porque a gente compartimenta a nossa vida. Então, quando a gente está na igreja, a gente é uma pessoa. Quando a gente está em casa, a gente é outra. Se você não entender que a sua vida toda é sagrada, e que existem coisas que estão acontecendo, que são normais, mas são de Deus também, você corre o risco de viver uma vida, aí sim, a gente vai gerar aquela hipocrisia que o mundo tanto critica em nós. Porque a gente vem para a igreja de um jeito e lá fora a gente é de outro. É óbvio que eu não estou dizendo para ninguém vir de biquíni para a igreja, por exemplo. Mas o que eu estou dizendo é, não vá de terno para a praia. E tem gente que faz isso. Essa minha tia que eu contei a história para vocês, hoje ela está assim mais tranquila, mas no auge dessa igreja dela, estava todo mundo dentro do mar se divertindo, e ela com a saia 3D abaixo do joelho, na beirada lá, moiando só o pé. E aí o que acontece? A gente começa a achar que a gente está pecando, porque a mulher não está participando do negócio junto, e fica todo mundo tumultuado com aquilo lá. Às vezes a separação de secular e sagrado que você está fazendo, ela está afetando a felicidade das pessoas ao seu redor, e fica todo mundo nervoso e ninguém sabe por quê. Cuidado com essas separações falsas. E evangélicos, eles vivem vidas não bíblicas, porque eles querem aquelas coisas e acham que elas são erradas, caem naquilo, entendem que aquilo é pecado e às vezes não era, e aí vem para a igreja com essa carga de culpa, o culto inteiro, aquela catástrofe, você fala, está todo mundo chorando, e às vezes não é derramamento do Espírito. Isso é muito doído, gente, muito doído, isso é muito sofrimento. É claro que Deus vai pedir coisas às vezes para você na tua experiência, que não vai pedir para mim. Eu tenho uma amiga que ela disse assim, eu tenho um problema gravíssimo de vaidade, eu sou vaidosa demais. Às vezes chega a ser uma coisa que é assim, complicada para mim. Aí eu senti no meu coração que eu não devia mais usar esmalte. Porque para mim o esmalte era uma expressão assim de vaidade. Eu vou lá, pinto a unha, eu tiro a cutícula, passo uma base e volto para casa.
e é ela. Se ela está resolvida com isso e se está tudo bem, o problema é quando ela olha para a minha mão e diz: você é vaidosa, você não pode usar esmalte não. E quem vive vidas assim compartimentadas, começa a tratar o que Deus está lidando com ele, como se fosse para todo mundo. Vocês estão me compreendendo? Eu não estou falando de doutrina. A doutrina da igreja é a mesma para todo mundo. Mas a experiência com Deus, Deus está tratando o teu caráter, a tua vida. Pode ser que Deus vai te pedir isso. E você vai conseguir fazer isso sem peso. Mas se estiver te incomodando demais, pode ser que você está usando isso de Deus para fugir de Deus, para não lidar com a tua vaidade. Talvez a tua vaidade tenha que ir lá no psicólogo mesmo, né? Como você não quer isso, você só tira o esmalte aqui e acha que está resolvido. Se você usar isso artificialmente. E Deus quer te dar a vida plena em qualquer idade que você tenha. Você pode levantar daqui hoje com 10 anos e ter uma vida plena, até as crianças estão aí. Ou você pode ser um adulto, ou você pode ser um idoso. Observe Abraão, a plenitude da vida de Abraão, que era o grande sonho que ele tinha, aconteceu quando ele estava com quantos anos? 100. Seu melhor momento pode ser hoje. Deve ser hoje. O seu melhor momento é agora. O que você deseja fazer e que de repente você pode fazer e você não fez ainda? A minha mãe tinha vontade de conhecer a ponte Rio-Niterói. Sonho besta esse. Quando eu falo besta, não estou dizendo que o sonho dela é besta. Eu estou dizendo que é um sonho fácil de realizar. Não é um negócio assim fora do planeta. Eu tenho vontade de conhecer as ilhas gregas. Meu sonho já é um pouquinho mais difícil, que depende do câmbio do dólar. Mas o dela, ela mora em Itabira, interior de Minas. Vamos pegar o carro aqui, 5 horas nós estamos lá na ponte. Atravessa para lá, atravessa para cá, para no meio. Está fácil fazer. Mas, gente, a minha mãe só realizou esse sonho há 5 anos atrás. Porque a minha mãe passou por um processo de enfermidade muito sério da visão. E o médico disse que ela corria o risco de não enxergar mais. E aí eu falei com meu marido assim: a minha mãe e mais o meu pai, em vez de pegar o carro e ir lá ver essa ponte, até hoje eles não foram. Minha mãe vai ficar cega e não vai ver essa ponte. Mas por Deus que eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou tirar uns dias das nossas férias. Você importa se eu viajar com a minha mãe? Aí ele falou: não, se você for viajar com a sua mãe, eu vou viajar com meu irmão. Cada um levou um filho para um lado, uma filha para um lado. E eu peguei minha mãe e botei ela no ônibus. Assim, eu para o Rio de Janeiro dirigindo. Eu não vou não, viu mãe, que minha coragem tem limite. Eu vou pegar o ônibus, vou chegar lá. Vou conversar com uma amiga minha. Ela falou que hospeda a gente. Gente, nós pegamos o ônibus coletivo e atravessamos a ponte por cima. Chegamos do outro lado, visitamos um museu que tem lá em Niterói, tem um museu legal lá, uma construção doida lá do Niemeyer, não sei das quantas. Andamos o dia inteiro para tudo quanto é lado, fomos na feira de rua. Minha mãe nunca tinha ido numa exposição de arte, nós fomos na exposição de arte. Andamos para tudo quanto é lado, entramos numa loja da Granado, bonita que tem lá. Loja da Granado é outra contemplação de Deus. Entendeu? O Boticário não é muito não, mas Granado, você entra lá dentro. E aí a gente pegou e na hora de voltar, a minha amiga falou assim: se a gente quiser, ao invés de a gente voltar de ônibus, a gente pode voltar de barco. Tem umas barcas grandes aqui que atravessam. Aí você vê a ponte de baixo. Já viu de cima, agora vê de baixo. A minha mãe falou: eu tenho medo de água, esse negócio ficar balançando. Aí eu falei: bom, não sei mãe, vamos lá ver. Era R$3 para entrar o negócio, vamos entrar. Se a gente chegar lá dentro, olhar o barco, a senhora ficar com medo, a gente volta. Mas pode ser que a senhora goste. Aí ela disse: tá assim, tá combinado. Então tá bom, tá bom. Aí entramos, o barco é como se fosse isso aqui, a largura dele, né? Assim, para mais. Aí tinha um tanto de cadeira aqui e lá. Dali a pouco tá minha mãe tirando foto na janela do barco. Chegamos em casa, minha mãe falou: você pode colocar as fotos no pendrive? Posso, coloco as fotos no pendrive. Ela emprestou o pendrive para minha tia arrumou confusão, sumiu as fotos. Minha mãe ligou para mim desesperada: não mãe, eu tenho as fotos, põe o outro pendrive para a senhora. Gente, 5 anos, minha mãe fala essa viagem até hoje. Quanta coisa existe nesse mundo que a gente nunca vai ver. Subir no alto do
do Pico Everest não é para todo mundo. Mas todo mundo devia ter o direito de ver neve uma vez na vida, se quiser ver. Mas qual que é aquele sonho que está aí perto de você, que você consegue fazer, e que você está adiando, esperando a hora melhor, quando você estiver mais tranquilo, quando não tiver tanto trabalho? Aquele sonho que às vezes não é dinheiro que está impedindo ele de te realizar. Deus tem um negócio que Ele quer resolver com você no seu sonho. Quando você realizar ele, você vai resolver alguma coisa com Deus, tenha certeza disso. Vai te trazer cura, vai te fazer uma pessoa melhor, vai te dar mais alegria. Vai fazer, caramba. Aí os outros ficam falando, ai, mas nossa, uma irmã que eu fiz o casamento, 3 filhos, um filho casado já, mas ela nunca tinha casado na igreja. Pastora, eu tinha tanta vontade de casar de vestido de noiva, mas eu casei só no civil, não casei de vestido de noiva. Uai, vamos lá então agora fazer o casamento, é? Ah, mas agora eu já estou mais gordinha, vou entrar na igreja parecendo um repolho. Mas mulher, você não quer vestir o vestido de noiva? Vamos achar um bom, mulher, um que dê. Fomos lá, arrumamos tudo, gente, fizemos o casamento. Por que a gente deixa passar a oportunidade de viver algumas coisas dessa? São saúde, isso é saúde para os ossos, diz a Bíblia. O sonho realizado é saúde para os ossos, está escrito em Provérbios. E aí a gente está doente emocionalmente e fisicamente porque não viveu isso, né? Dividindo a vida entre secular e sagrado. Fazer para Deus, ao invés de fazer, de estar com Deus, é outro problema. Pastor, estou terminando, né? Se você trabalha para Deus, mas você não está com Ele, não adianta muito. Jesus chamou os discípulos para estar com Ele primeiro, depois Ele os enviou. E aí a gente ora por obrigação. Eu como pastora, sei que o pastor Gilberto também muitas vezes já passou isso. Eu leio a Bíblia só para preparar sermão, se eu deixar. Eu tenho um sermão para pregar, e a gente prega muito, então a gente lê a Bíblia para pregar. Aí costuma que a gente está lendo um livro e começa a pensar, isso aqui dá um sermão. A gente faz uma reflexão, pensa, isso aqui dá um sermão. Mas aí a gente pouco frui aquilo para dizer, não, eu estou lendo isso aqui para Deus falar comigo. Isso aqui é para mim, isso aqui é meu segredo, isso aqui é meu e Deus. O melhor sermão que eu tenho, não vou pregar na igreja não, é meu só. Porque eu quero estar com o Senhor, ao invés de ser somente o trabalho que a gente faz. Eu quero cantar essa música que nunca vou cantar ela no louvor da igreja, ela é minha, né? Porque não precisa, o povo da igreja às vezes não vai ter esse mesmo gosto refinado musical que eu tenho. Mas às vezes eu quero fazer tudo para levar para frente e pouco para eu fruir. E Deus quer que eu frua da presença dEle. Gere correspondência entre o que você faz para Deus e o que você é em Deus. Quando Jesus começou o ministério dele, Deus falou um negócio fantástico para Jesus. Jesus não tinha feito nada ainda, só chegou lá no Rio Jordão para ser batizado. O que Deus falou? Esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Quando você está fazendo coisas para Deus, Deus gosta muito. Mas às vezes você está dormindo de noite, sabe? Na sua cama. E lá do alto do trono da graça, Deus olha para você e fala assim, ele é tão bonitinho, olha o meu sapinho favorito. Ele é feinho, mas eu amo ele. Já parou para pensar que você é um neném de Deus? Você é um neném de Deus. A Bíblia diz que Ele se inclina para dar a gente de comer. A Bíblia diz que Ele carrega a gente no colo. A Bíblia diz que a gente é como a menina dos olhos dEle. O que Deus falou para Jesus, Deus fala para cada um de nós. Esse é o meu filho amado. Eu tenho prazer nele. Eu tenho prazer nele. Não é o que ele faz, não é porque ele é inteligente, não é porque ele é legal. Eu tenho prazer nele. Ele fala para o diabo, eu que fiz. Teve uma vez que deu uma treta quando Deus falou isso, né? No caso de Jó. Mas depois disso não aconteceu mais esse tipo de caso de Deus liberar geral assim para Satanás, não, viu? Deus está protegendo a sua vida. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor do que o temem e os livra. Deus gosta de você, cara.
Deus realmente gosta de você. Ninguém pode tirar isso, ninguém pode negar isso. E a gente tem que aceitar. Porque a gente não tem aceitado, a gente está sempre querendo fazer alguma coisa para Deus gostar de nós. Mas Ele já gosta. É por isso que Ele perdoa os nossos pecados, é por isso que Ele corrige o nosso caminho. Por isso que Ele diz, enquanto você estiver vivo, volta para mim. Eu percebo como isso é importante, né? Ainda tem aqui 2 slides, eu vou só citar os temas, porque a gente já está no nosso tempo aqui, mas vai ficar para vocês. Ele diz que outro problema de doença espiritual que a gente tem, doença emocional, é espiritualizar o conflito. Eu tenho um problema com uma pessoa e eu digo, é o diabo. Não, é nós dois mesmo. Encobrir a minha fragilidade, a minha fraqueza, o meu fracasso, eu quero contar para os outros. É a vida de Instagram isso aqui. Ninguém põe o que está dando errado no Instagram. O problema é eu confundir o Instagram com a minha vida real. E a outra coisa é viver sem limites. E quando ele está falando de viver sem limites, é aquelas pessoas que fazem tudo pelos outros o tempo todo, que nunca dizem não. Aquelas pessoas que não reconhecem que estão cansadas, que estão doentes, que precisam parar. Aquelas pessoas que estão constantemente em atividade. E a gente precisa aprender a cuidar da gente mesmo. E a última coisa que ele diz é julgar a jornada espiritual das outras pessoas. Isso é um problema que gera muita dor emocional. Quando eu digo, aquela pessoa é mais santa do que eu. Ou quando eu digo, aquela pessoa é... Jesus toma conta. Quando eu julgo a jornada das outras pessoas, eu limito a graça de Deus. E eu gero a minha incapacidade de acolher e receber o outro. Para ter uma emoção boa, eu preciso aprender a interagir com a emoção das outras pessoas. Se eu não fizer isso, eu vou viver de modo egoísta. E o egoísmo vai gerar outra doença. Então a gente às vezes percebe que tem muitas mães e pais que têm dificuldade no maternar e no paternar dos seus filhos, porque eles estão cobrando demais, exigindo demais das crianças e não recebem aquilo que elas conseguem trazer. Isso vai gerar adultos que não conseguem, não é? Aqueles maridos que estão sempre criticando a forma física da esposa, que estão sempre dizendo que ela podia ser melhor, ou elogiando outras mulheres, porque a outra faz academia, você não faz. Porque a outra cozinha bem, você não cozinha. O inferno na torre. Quem aguenta? Por outro lado, as esposas também. A gente faz isso com nossos filhos. A gente está contando assim, nossa, minha filha passou no vestibular, estou tão feliz. O meu tirou primeiro na faculdade de medicina. Problema seu, hein? Então assim, a gente às vezes fica comparando e competindo. E essa comparação não é boa. E geramos dicotomias. Olha, gente, sobre isso aqui, julgar a jornada dos outros. Fulano é de esquerda, vai para o inferno. Nós vivemos isso agora. Fulano é de direita, vai para o inferno. Fulano vota no fulano, não serve, não pode estar no altar. Fulano vota no ciclano, que eu não concordo. Olhem o que isso está causando na igreja no Brasil, nesse exato momento. E tudo que a gente está fazendo é julgar a jornada da outra pessoa, porque a gente não sabe nada da vida dela com Deus. Mas a gente está julgando. E a gente age com base no julgamento. E aí a gente ofende. E aí a gente segrega. E aí a gente separa. E a gente está fazendo serviço de anjo. Porque na Bíblia fala que quando Jesus voltar, os anjos vão separar o joio do trigo. Os anjos vão separar o peixe grande do peixe pequeno na rede. Reparou isso lá na parábola? Volta lá e lê. Não sou eu e não é você que vamos dizer quem vai para o céu e quem não vai. Isso é serviço de anjo. Mas a gente está julgando a jornada dos outros. Qual que é o resultado? Você vem para a igreja e ao invés de usufruir o culto, você fica olhando. Já está aquele petista, já está aquele bolsonarista, já está aquele comunista. Aí sai todo mundo aqui do culto e Deus fica pensando, eu acho que eu vim hoje na igreja, não veio ninguém, só eu que vim. Porque estava todo mundo de corpo presente, mas só eu estava em espírito e em verdade, Deus disse. O que eu vou fazer com essa igreja?
E o problema disso não é só espiritual, é que nós ficamos infelizes. E o Evangelho é boa nova. Nós estamos tristes. E Deus pediu para a gente servir Ele com alegria. Nós ficamos cansados. E Ele falou: vinde a mim, vós todos que estáis cansados. E nós estamos fracos. E Ele disse: a alegria do Senhor é a vossa força. Então, emoção tem tudo a ver com fé. E eu espero que essa introdução aqui seja para vocês pensarem um pouco sobre isso. Convido vocês, quem ainda não teve oportunidade, que goste de ler, a procurar o texto do autor. Ele dá muitas histórias, ele conta muitas coisas lá. Mas a gente vai deixar também esse material aí, vocês podem distribuir como vocês quiserem, para depois vocês lerem e pensarem mais sobre isso. E o objetivo é que você saia daqui pensando sobre isso. E coloque para você, pelo menos uma coisa eu diria para você. Perceba se alguma dessas feridas emocionais está na sua vida. E pense em como você pode fazer para melhorar isso. Procure alguém para conversar. Procure o pastor. Procure a pastora, está aqui na igreja, nossa missionária aqui na igreja. Procure seu líder de célula. Se levante com coragem. Se você tiver condições, recursos financeiros, procure uma ajuda terapêutica. Vai atrás. Vai ser bom. Você vai dizer que depois, aquele conselho valeu. E pense num próximo sonho seu, viável, possível, que você não fez ainda, e diga: 2023 é o ano. Faça como eu disse lá na minha rede social: esse é o ano, o diabo que se vire. Esse ano ele vai ter muito trabalho para me tentar, que eu estou passando. Porque esse é o tempo que Deus me deu. Quando eu morrer, eu quero ter vivido. Eu não quero ter passado pela existência. Vamos ficar de pé? Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo em que nós compartilhamos de nós mesmos, em que ouvimos a Tua palavra, em tantos versículos dizendo que Tu és o Deus de cura, Senhor. É tão triste que às vezes nós clamamos ao Senhor para curar um câncer, nós clamamos ao Senhor para curar uma Covid, nós clamamos ao Senhor para curar de um acidente, e às vezes não temos aprendido ainda a pedir ao Senhor para nos curar das dores emocionais. Temos vergonha dessas feridas, escondemos elas, mas ó Deus, nós queremos agora colocá-las diante do Senhor. Faz o diagnóstico da nossa vida, Espírito Santo de Deus. O Senhor sonda o nosso coração. Sondar o coração é dar o diagnóstico da nossa alma. Quantas coisas temos feito que nós deveríamos deixar de fazer? Quantas coisas não temos feito que o Senhor gostaria que a gente fizesse? Que bom é saber que o Senhor é um Deus que nos ama, que o Teu amor nos cura, o Teu amor nos restaura, o Teu amor nos fortalece, o Teu amor nos dá todo o senso de aceitação e de acolhimento que nós precisamos, porque diante do Senhor nós somos filhos e filhas, e o Senhor quer construir um relacionamento conosco. Ó Espírito Santo de Deus, convence a qualquer pessoa que está aqui nessa manhã de que é amada especialmente pelo Senhor, de que o Senhor olha para ela e tem prazer na vida dela, mesmo quando ela peca, mesmo quando ela erra. O Senhor quer ensinar e corrigir, mas o Senhor não deixa de ter prazer na nossa existência. O Senhor não deixa de querer que nós estejamos contigo em relação. Que essa manhã seja, Deus, de abertura do nosso coração à voz do Teu Espírito Santo. Eu sei que muitas coisas serão processos que às vezes vão demorar muito tempo, Senhor. Feridas que ainda vão demorar para serem curadas. Mas que o Senhor cicatrize, Pai, nossas feridas, porque a cicatriz é uma história que pode ser contada e que não dói mais, Pai. Toda cicatriz é uma história de vitória, Senhor, de uma ferida que curou. Nós queremos ser pessoas cicatrizadas, ó Deus. Cicatrizadas, Senhor. Não queremos esquecer de nada que nos aconteceu, mas queremos contar, mas a boa mão do Senhor veio sobre mim. E agora eu estou aqui para dizer essa história de vitória. Em nome de Jesus, que seja assim. Que essa igreja ame o Senhor, ame uns aos outros, ame a si mesmos, Pai. Em nome de Jesus, amém.